noite, amada igreja. Vamos então fazer uma oração. Logo em seguida vamos refletir na palavra do nosso Deus. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos gratos por termos a consciência da Tua presença conosco. Obrigado pelo perdão, obrigado pela salvação. Conhecemos e reconhecemos os nossos pecados. Sabemos que cada pecado nos separa da Tua santidade, nos separa da Tua presença, mas Te louvamos porque é Cristo quem nos une, porque Cristo proporcionou para nós um relacionamento de intimidade com o Senhor. Nós possamos nessa noite, ó Deus, entender, ratificar mais uma verdade a respeito do Senhor, como temos aprendido e conhecido a cada quarta-feira. Pedimos que o Senhor cresça e o pastor enviou para a tua honra e glória. Amém. Então, meus amados irmãos, hoje nós iremos refletir sobre mais um aspecto relativo à identidade da pessoa do Senhor Jesus. Nós temos a cada quarta-feira estudado uma característica, uma descrição de Jesus em um livro do Novo Testamento. É muito importante entender que a identidade de Jesus ela é construída em cada um dos livros do Novo Testamento, e esta identidade possui ênfases diferentes. A imagem que está sendo construída por cada autor é peculiar e visa ampliar o nosso conceito a respeito da pessoa de Jesus. Não são aspectos incompatíveis sobre Jesus, eles são aspectos que se harmonizam, que se complementam e que nos permite montar então um quadro geral a respeito de Jesus. Então vamos notar os aspectos que já foram estudados, porque eles são acumulativos e nós então pretendemos que os irmãos possam responder de uma maneira ampla, profunda, todas as vezes que forem questionados a respeito da identidade de Jesus. Nós já estudamos a pessoa de Jesus nos 3 primeiros evangelhos. Mateus aborda Jesus basicamente com o cumprimento do Antigo Testamento. Jesus, para o Evangelho de Mateus, é o cumprimento das Escrituras, ele é o cumprimento, de maneira mais específica, das profecias, ele é o cumprimento da lei, e ele também é um tipo de Israel, como nós estivemos notando. Nós vimos que no Evangelho de Marcos nós temos Jesus também sendo enfatizado como Messias, mas temos uma abordagem agora em Marcos de Jesus como Filho de Deus sofredor. Lucas, Jesus é descrito como o Salvador do mundo, o Salvador de judeus e de gentios. E é interessante que esta descrição que o Evangelho de Lucas faz a respeito sobre Jesus, ela vai ser completada no conceito que nós iremos estudar em Atos, justamente no Evangelho para os judeus, no Evangelho para os gentios, a implantação da igreja. Hoje nós vamos estudar a identidade de Jesus na teologia joanina. Vamos estudar a identidade de Jesus no Evangelho de João. Em palavras simples, nós queremos responder: quem é Jesus para o Evangelho de João? Dentre os 4 evangelhos, João é disparado um evangelho bem mais teológico. Ele não está buscando fazer uma descrição detalhada ou cronológica da vida de Jesus, nem de seu ministério. Por isso, ele não é classificado como um evangelho sinótico. Ele não está fazendo uma sinopse de uma história.
ele está construindo uma teologia bem profunda. João visa mostrar para o seu leitor que Jesus é Deus. Esta é a identidade de Jesus no Evangelho de João. Se nós pudermos definir, identificar Jesus com apenas uma palavra no Evangelho de João, é a palavra Deus. Mas Jesus, ele é Deus homem. No Evangelho de João, ele é o Deus encarnado. Logo no primeiro versículo do Evangelho de João, nós temos já uma descrição teológica e profunda a respeito da identidade de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nota comigo. Os irmãos já têm notado que o primeiro versículo dos evangelhos, eles são importantes quando lidam com a identidade de Jesus. Nós vimos, por exemplo, que o primeiro versículo de Mateus identifica Jesus como o filho de Davi, o filho de Abraão. Vimos Marcos identifica Jesus como filho de Deus. E agora nós notamos uma construção importante no Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De uma maneira bem enfática, nós temos o Evangelho partindo do ponto de que Jesus é Deus. João não quer provar para nós a divindade de Jesus. Ele parte do ponto que Jesus é Deus e vai construir toda a história de Jesus ao redor deste conceito, ao redor da sua divindade. Mas, como nós já dissemos, ele não é apenas Deus, mas ele é o Deus que se fez homem, o Deus encarnado. Veja o versículo 14, João capítulo 1, versículo 14, ainda falando sobre o Verbo. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo, Jesus, é Deus, e ele se fez carne, e ele habitou entre nós, e João afirma que viu a sua glória. Note que logo no capítulo 1 deste Evangelho, nós temos pelo menos 3 informações importantes. Este é um Evangelho que vai trazer muitas descrições sobre Jesus, como nós vamos notar. Mas logo neste início do Evangelho de João, nós aprendemos que Jesus é o Verbo. E o que isso significa? Significa que Jesus não é apenas um mensageiro, ele não veio apenas trazer as boas novas, mas Jesus é a boa nova. Jesus, ele é o mensageiro, mas também é a mensagem, e isso é muito importante. O livro de Hebreus, melhor dizendo, vai falar que o próprio Jesus é o ápice, é o clímax da revelação. No livro de Hebreus é dito que outrora Deus falou de muitas maneiras pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho, nos fala por Jesus. Jesus então era uma mensagem ambulante. A vida de Jesus comunicava, a vida de Jesus apontava para Ele mesmo, apontava para o Pai. Essas são 3 descrições que nós temos. Jesus então, ele é a mensagem, ele é o Verbo, as boas novas. Jesus é Deus e Jesus é homem. Então nós temos aí 3 características da identidade de Jesus, formando um conceito a respeito de Jesus. João tem um propósito muito claro com todas as descrições que ele faz a respeito de Jesus. Quando nós estamos lendo os evangelhos, muitas das vezes nós achamos que eles
foram construídos, foram confeccionados, escritos, como muitas das vezes nós escrevemos. Vamos escrevendo, e aí acabou. Mas não é exatamente assim. Lembra que o escritor ele foi movido pelo Espírito Santo para que ele pudesse então construir todo o conceito. No Evangelho de João, tudo que foi escrito tem um propósito. O propósito é evidenciar a identidade de Jesus. Isso fica muito claro, por exemplo, na ênfase nos milagres, na ênfase que o Evangelho de João tem nos sinais de Jesus. E o Evangelho de João nos diz o porquê dos milagres, o porquê de mencionar os sinais de Jesus. Abra em João capítulo 20, veja comigo os versículos 30 e 31. Note que cada sinal, cada milagre de Jesus tinha um propósito no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A identidade de Jesus no Evangelho de João está ligada diretamente à sua divindade, a fazer com que as pessoas creiam que Jesus é Deus. Nós podemos notar esses aspectos em cada sinal que é mencionado, em cada milagre que é realizado neste Evangelho. Por que essa temática é importante? Por que falar a respeito da divindade de Jesus é algo relevante para nós? Porque nós estamos rodeados de pessoas que não acreditam na divindade de Jesus, que muitas das vezes batem a nossa porta, nos desafiando a respeito da identidade de Jesus, afirmando que Jesus é uma mera criatura e não o Deus Criador. Então, ter em mente que o Evangelho de João foi escrito para enfatizar a identidade de Jesus como Deus é importante para nos nortear. Então, essa identidade está diretamente ligada ao crer na sua divindade. Nós podemos notar, então, esses aspectos nos livros e principalmente em cada detalhe do Evangelho de João. Jesus transformou a água em vinho. Você deve lembrar muito bem daquela festa, daquele momento, aquele casamento em Caná da Galileia. E diante daquele sinal, nós temos uma declaração que muitas das vezes nos passa despercebida. Abre em João capítulo 2, versículo 11. Note comigo o propósito deste sinal, o propósito deste milagre, transformar água em vinho. Evangelho de João, capítulo 2, quero que você perceba comigo o versículo 11. Com este sinal, com este milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O propósito dos milagres, o propósito dos sinais era a manifestação da glória de Jesus, a manifestação da sua divindade, e a partir desta evidência as pessoas criam em Jesus, a cada sinal, a cada discurso, a cada milagre. A vida de Jesus, cada ato, cada afirmação, todas as declarações acumulativas no Evangelho de João testifica a favor da divindade de Jesus. Certamente você já notou que neste Evangelho muitas das vezes se repete uma expressão bem peculiar. Muitas das vezes você encontra o eu sou nos lábios de Jesus.
Só para que você possa ter uma noção, quero que você abra rapidamente comigo, abre em João capítulo 6, versículo 35. Cada uma dessas passagens que eu vou mencionar é digna de uma pregação inteira. Eu quero só mencionar para que você possa notar aí Jesus se apropriando desta linguagem do eu sou. João capítulo 6, versículo 35, diz assim a palavra de Deus: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Veja o versículo 48 ainda, do capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Vá para João 8,12. Nota como João está encharcado das pistas da divindade. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vá para João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Versículo 25, ainda, do Evangelho de João, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14,6. Esse aqui nem precisa abrir a Bíblia. Diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós conhecemos muito bem. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Note que você tem aqui várias figuras utilizadas por Jesus para trazer ênfases diferentes sobre a sua divindade. ênfase sobre o pecado do homem, sobre a situação do homem, uma situação faminta, uma situação sedenta, e que encontra sua satisfação no pão da vida. ênfase em ovelhas que são desgarradas, que precisam de um pastor, precisam daquele que vá à frente direcionando. E esta expressão, eu sou, vai se repetindo, e ela tem um propósito. Esta expressão, ela identifica Jesus diretamente com o Pai. Talvez os irmãos lembrem desta expressão no Antigo Testamento, em Êxodo, quando o pai está em um diálogo com Moisés, perguntando a respeito da identidade do pai, para que ele pudesse apresentar o pai, então, ao povo. E o que Deus diz para ele? Eu sou o que sou. A maneira de Deus se apresentar no Antigo Testamento é eu sou. E você encontra essa repetição por diversas vezes aqui no contexto de João, enfatizando a divindade de Jesus. Esta expressão eu sou, ela aparece sem nenhum substantivo e sem nenhum adjetivo também. Ela aparece de maneira exclusiva. Então nota comigo, por exemplo, João 8:28. E quando ela aparece nessa forma, ela está ainda mais próxima ao que foi dito no Antigo Testamento. João capítulo 8, versículo 28.
quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Sabereis que eu sou. De uma maneira muito clara, muito enfática, nós temos aqui uma pista da identidade de Jesus. Nós temos uma pista aqui da igualdade de Jesus com o Pai. O uso da mesma terminologia do Antigo Testamento para o Pai está sendo agora apropriado para o Filho. Veja João 3,19. Nós poderíamos passar a noite inteira citando vários e vários textos no Evangelho de João que identificam Jesus como Deus. João 13,19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. O que significa isto? Creiais que eu sou. É uma descrição da sua divindade. Em outras palavras, para que quando aconteça, vocês tenham a certeza e a convicção de que eu de fato sou Deus. De uma maneira bem mais forte, bem mais direta, bem mais enfática, você tem João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 10, versículo 30, um texto que talvez você já até conheça de cor, que é um texto bem curtinho. João capítulo 10, versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Nós temos aqui uma declaração clara da unidade da divindade. Nós temos Jesus se identificando com o Pai. Hoje, muitos muçulmanos afirmam que Jesus nunca se auto-intitulou como Deus. Eles afirmam que os apóstolos e todos aqueles que vieram posteriormente a Jesus estavam declarando a divindade de Jesus, mas que o próprio Jesus em nenhum momento, em nenhuma circunstância, se fez Deus, que não existe um discurso de divindade nos lábios de Jesus. Meus irmãos, se esses discursos não são discursos de divindade, nós não sabemos exatamente ler a Bíblia, porque o que esses textos estão mostrando e evidenciando é que de fato Jesus é Deus. Este é o propósito do Evangelho de João. Certamente muitos testemunhas de Jeová não entendem esta verdade. Muitos muçulmanos não admitem que o discurso de Jesus é uma declaração de divindade, mas os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, aqueles que conviviam com Jesus, entenderam que Jesus estava se auto-intitulando Deus, que Jesus estava se identificando com o Pai em pé de igualdade. Note, por exemplo, João capítulo 10, versículo 31. João capítulo 10, versículo 31. Logo após termos essa declaração, eu e o Pai somos um. Note o que vem em seguida. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles entenderam de uma maneira muito clara que Jesus estava se definindo como Deus, tanto que quiseram apedrejar Jesus justamente por este motivo. Eu quero lembrar para os amados irmãos que Jesus não é descrito como Deus apenas pelos apóstolos. O próprio Jesus, em suas declarações e discursos, enfatiza a sua divindade. No Evangelho de João nos deixa isso de uma maneira muito clara.
Eu quero lembrar apenas mais 2 episódios sobre a divindade de Jesus no Evangelho de João. Como eu disse, nós poderíamos falar ou trazer diversos textos. Quero lembrar só mais 2. Talvez os irmãos lembrem bem da famosa história do diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana no poço. Os irmãos conhecem bem essa história, onde Jesus pede água para aquela mulher. Abre em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 25. João capítulo 4, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. Novamente você tem o eu sou aparecendo aqui e uma identificação do próprio Jesus de que ele é o Messias, o chamado Cristo, aquele que viria tão esperado pelos judeus. A outra história que identifica a divindade de Jesus é a história do cético Tomé. Lembra do discípulo duvidoso, o discípulo que teve dúvidas sobre a ressurreição de Jesus? Abre em João 20, é o último texto que quero abrir essa noite. João capítulo 20. Note a declaração de Tomé a respeito da identidade de Jesus. João capítulo 20, versículo 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Muitos tentam afirmar que Tomé estava aqui simplesmente trazendo para nós um conceito de admiração. Ficou admirado e disse: ai meu Deus, algo nesse estilo. Mas nós precisamos lembrar que nós estamos num contexto judaico e que eles evitavam falar o nome de Deus em vão. Então não se usava a expressão, não se referia a Deus de uma maneira como nós nos referimos dentro do nosso contexto atual. Aqui é uma declaração de divindade também no Evangelho de João, uma declaração de Tomé, de que Jesus é Senhor, de que Jesus é Deus. Agora deixe-me encerrar fazendo uma pergunta bem prática para você. Qual a implicação de Jesus ser Deus na sua vida? Jesus ser Deus para você, o que isso significa? O que significa estarmos aqui semana após semana, nos voltando para uma adoração, nos voltando e falando tanto a respeito de Jesus? O que significa para nós esta verdade? Jesus ser Deus. São implicações grandiosas para a nossa vida, porque muitas vezes temos uma tendência de enfatizar a humanidade de Jesus, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, e não lembrar que este Jesus que nós adoramos está nos céus, vitorioso, vai voltar, é Deus eternamente. Este é o nosso Jesus. Nós não podemos abrir mão em nenhum momento da divindade de Jesus. Em nenhum momento uma igreja cristã pode negociar a divindade de Jesus. Quando a divindade de Jesus for colocada de lado por um crente, quando um cristão aceitar a ideia de que Jesus é algo menor do que Deus, um anjo, um ser superior, mas não Deus, ele não está diante do verdadeiro cristianismo. Para o cristianismo, Jesus é Deus, e nós precisamos enfatizar essa verdade, ter essa verdade em mente de uma maneira muito forte,
E todas as vezes que alguém se levantar afirmando que Jesus não é Deus, este é o sinal do falso mestre, do falso apóstolo. Esse é o sinal daquele que de fato não conhece a Jesus. Então, não encare como algo tão simples, não encare alguém que não entende Jesus como Deus como algo não tão importante assim. Às vezes nós olhamos, não, será que o testemunho de Jeová de fato é uma seita? Sim, ele é uma seita com todas as palavras que você pode formar seita, porque eles afirmam de uma maneira muito categórica: Jesus não é Deus, e nós não temos como compactuar com esse tipo de mentira, porque o Evangelho de João inteiro foi criado para provar que Jesus é Deus. A identidade de Jesus em João é Deus. Se você lembrar dessa verdade ao ler o Evangelho de João, você vai notar, capítulo após capítulo, versículo após capítulo, a identidade de Jesus brotando e se fazendo cada vez mais clara diante dos seus olhos. Lembre-se, Jesus no Evangelho de João é o próprio Deus encarnado. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por estarmos estudando a identidade de Jesus no Novo Testamento, vendo, ó Deus, em cada livro características, ênfases sobre a pessoa de Jesus, sua identidade. Nós estamos no 4º livro do Novo Testamento e queremos prosseguir vendo, ó Deus, cada abordagem, vendo como cada livro traz uma ênfase, traz um detalhe específico, especial a respeito da pessoa de Jesus. Que todas essas descrições que estamos construindo, notando, todas essas formulações da identidade de Jesus possam nos fazer conhecer o melhor, possam nos fazer ter uma vida de humildade dobrada em adoração, que nós possamos, ó Deus, te conhecer mais e melhor, porque conhecer ao Senhor é o melhor que nós podemos fazer nessa vida. Que a tua divindade seja clara, esteja patente em cada coração, em cada irmão, cada pessoa que visitar essa igreja possa entender que nós acreditamos de todo o nosso coração que Jesus é Deus. Te agradecemos por esta verdade e te pedimos que as implicações e os efeitos deste ensino possam também ser visíveis no nosso meio, com reverência, com adoração, com temor e tremor ao falar do Senhor. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Então, estamos encerrando o culto essa noite. Então, desejamos a todos os irmãos uma excelente noite.